Eu demorei muito para começar esse canal e eu vou te dizer que eu me arrependo. Me arrependo porque o meu eu do presente, ele é puto com o meu eu do passado. Às vezes eu fico pensando o quanto que eu evoluí ao longo dos últimos anos, o quanto eu fui para frente, quantas coisas legais aconteceram na minha vida e eu não documentei isso. Assim, eu tenho fotos, claro, tenho algumas coisas escritas, alguns cadernos, mas eu acho que se eu tivesse documentado, teria sido muito legal. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo hoje. Todo mundo que está fazendo um canal, ou até mesmo pessoas que já foram bem-sucedidas, têm um canal legal, acho que seria legal fazer um vídeo como esse, de por que começar no YouTube. Porque muitas vezes a audiência, as pessoas que estão assistindo, elas têm esse desejo e elas não sabem por que começar, ou como começar, ou se vale a pena começar. No começo, assim, eu fico pensando no meu eu do passado, né? Eu acho que eu tinha um pouco de medo, vergonha, ficar pensando demais o que os outros iam pensar, enfim, um pouco de imaturidade, falta de autoconhecimento, autoconfiança. Eu acabei percebendo, com o passar do tempo, que tinha muita coisa legal da minha vida, que a minha vida era tipo um filme e eu não tava registrando, sabe? Eu não tava tendo registro desses momentos ou colocando isso para fora, para mim e também para outras pessoas. Quando eu falo um filme, pode parecer, pô, mas a sua vida é um filme e tal, você tá falando só de você, mas não é isso. Muitas vezes é pensando até em quem tá assistindo, na audiência. Um filme, ele é legal para todo mundo. Hoje, se você tá vendo esse canal em 2025, eu não tenho audiência, então eu tô gravando aqui, vou colocar no ar, mas eu tenho certeza que tem muita gente que quando vê esse vídeo vai se identificar ou vai ter alguma coisa aqui legal para poder absorver. Eu tava pensando, né, nos motivos de fazer esse canal. Muitas vezes a gente, nós seres humanos, a gente tem essa coisa de tentar achar um motivo racional para tomar uma decisão, né? Mas eu tô elencando esses motivos. Primeiro, eu acho que você nem precisa ouvir. Eu acho que você já deveria fazer o seu canal ou se colocar numa situação de se expor na frente de uma câmera. Eu agora tô gravando aqui. Eu sei que talvez não vai estar perfeito, mas vamos lá. Falando de motivos, o primeiro motivo e que é o principal, que foi o que me motivou mais, é que as pessoas precisam ouvir a sua história. Quando eu falo as pessoas, eu não estou dizendo todo mundo, mas existem pessoas que precisam ouvir a sua história. A sua história é uma coisa única, ela é como se fosse uma impressão digital. Não tem como fazer uma vida acontecer da mesma forma. Não existe outra pessoa em outro lugar que está fazendo as mesmas coisas, as mesmas combinações. É impossível, porque não tem como. Então, as suas experiências, identificação com alguma das coisas que você viveu e passou, mas a sua história, ela é perfeita e tem muita gente que vai se identificar. Não porque a sua história é bonitinha e tal, mas porque de repente alguma coisa que você viveu vai ajudar essa pessoa. Então muitas vezes as lutas que você teve e os traumas que você teve, as dificuldades vão ser as coisas que vão ajudar outras pessoas. Muitas vezes vai ser o seu propósito. E eu acho muito vago você passar aqui nessa terra, e aí é uma opinião minha, e eu sinto muito isso para pessoas que já estão evoluídas, que passar aqui só por passar não tem motivo, sabe? É como se faltasse algo. Então eu acredito muito no propósito. Talvez você tá ouvindo agora e você não sabe o seu propósito. Não tô te dizendo que você tem que entrar numa luta incessante por propósito, mas só vagar na terra ou só estar aqui, eu acho muito pouco para essa beleza que é a vida, que a gente foi presenteado. E aí tem um ponto número 2. Eu vejo muita gente falando, eu vi alguns vídeos, né, para fazer esse vídeo. Obviamente, meu canal é novo, então eu tento pegar algumas inspirações, ver o que a galera tá falando. Eu vi muito vídeo da galera falando do benefício financeiro que é você fazer um canal, por conta de monetização, criar audiência. Mas eu queria trazer uma outra linha de conversa, sabe? Porque sim, tudo isso é verdade e é muito bacana e eu não vejo problema nenhum em você monetizar, ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Os maiores canais, eles fazem isso. Se você pegar aí grandes youtubers, pessoas que estão há anos, eles construíram essa audiência e a própria audiência pede produtos. Não é sobre ganhar o dinheiro, né? O motivador não deveria ser esse. Eu acho que é muito mais pro propósito. E você vê, tem muita gente que ganhou muita grana com internet, com YouTube, e quem é de verdade ainda tá lá, mesmo tendo muita grana. Imagina só, vamos supor que tem um youtuber que conseguiu fazer 10 milhões. Hoje a gente tá no Brasil, em 2025, na data que eu tô gravando, a taxa Selic tá em 15% ao ano. 15% ao ano, se você tiver 10 milhões investidos no investimento de baixo risco, você tá tirando aí 150 mil por mês, 140, 150 mil por mês. Então assim, você não precisa fazer nada. Então eu te pergunto, se você não tiver propósito, se a pessoa não tiver propósito, será que é só pelo dinheiro?
Entende? Então esse é um ponto de reflexão que eu fico pensando que quem tá ali colocando conteúdo é porque realmente é de verdade. O dinheiro, ele pode até vir, mas não é o que sustenta, sabe, a intenção real. Eu acho que esse espaço aqui do YouTube, ele serve tanto para monetizar, mas também para trocar ideias, para você deixar de ser um consumidor, um produto e se tornar um produtor. E isso tem muito a contribuir para a sociedade. Hoje o que eu sou, boa parte do que eu sei, vem do YouTube. Eu gasto muito tempo assistindo vídeo, vendo tutorial, eu aprendi muita coisa na minha jornada empreendedora. Eu já fui designer gráfico, eu aprendi basicamente tudo com o YouTube. Um terceiro ponto que talvez muita gente que está ouvindo não vai pensar assim, mas eu vou trazer um pouco do meu ponto de vista. Eu acho que guardar para você o seu conhecimento é um egoísmo meio que involuntário, sabe? Não um egoísmo ruim, mas é egoísmo, porque imagina só, você fez um vídeo, uma viagem com um amigo, com um familiar, e aí você gravou, né, esse vídeo ali, você era mais novo, mais nova. Anos depois você pega esse vídeo e olha esse vídeo e relembra com esse amigo ou esse familiar e fala, nossa, olha como é que você era dentuço, você tinha aparelho, nossa, você era muito feio, tá mais bonito. Nossa, cara, lembra essa época, a gente morava na casa tal, nossa, era muito difícil. E vocês revivem esses momentos. Isso traz um pouco de tranquilidade, de paz, de sensação de evolução. E eu te falo, olha quantas pessoas poderiam ser esse amigo seu. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu viro e mexo, eu vou no YouTube, em canais grandes, eu vou lá embaixo e eu olho a jornada e você vê e fala, nossa, cara, como que ele saiu disso pra isso? É muito louco, que legal, que bacana. Então eu acho isso muito legal. Então documentar é uma forma de dividir a evolução, inspirar os outros através da sua vida, da sua vivência. E viver é algo que você vai sempre fazer. Então, se você conseguir documentar, por mais simples que seja, por exemplo, esse vídeo provavelmente eu não vou fazer grandes edições, eu não pago ninguém. Quem me ajuda aqui é a Sara, a gente tem se virado junto para poder editar os vídeos e tal, e ela tá me ajudando muito, mas a gente não tá fazendo nada elaborado, sabe? Tá sendo bem amador, com o celular mesmo. Eu tô usando um tripé agora bem nada a ver, assim, bem só para segurar o celular. Eu acho que é uma forma também de você afastar esse egoísmo. O egoísmo eu não acho que é um bom sentimento. Ajudar o próximo eu realmente acho que é algo muito benéfico, até para nós mesmos, como um ato de altruísmo, vamos dizer assim, faz bem, o altruísmo é algo bom. E aí um ponto 4, né? Eu quero contar, na verdade, uma história nesse ponto 4. Eu gosto de praticar esportes, como vocês estão vendo aí no canal, comecei postando o triatlo, e eu também pratico surf. Tem uma coisa muito legal do surf. A forma que eu mais aprendi foi olhando os vídeos dos meus erros. Quando você tá na água, eu não sei se você tá ouvindo, você já surfou, ou se você já viu algum vídeo de alguém que não sabe surfar surfando. Quando você surfista amador tá na água pegando a onda e você faz o movimento dentro da água, parece que foi algo surreal. Parece que você fez, levantou água, jogou, voltou. E aí você sai do mar pensando, nossa, hoje eu arrebentei, mandei muito. E aí você pega a imagem assim, você olha, aí você fala, cara, foi isso. E é bem essa sensação. Então, ver o vídeo, né, a gente se chama no surf de surf análise, ajuda muito a evoluir. Então, gravar e guardar essas imagens para você assistir depois é uma forma de evoluir. Trazendo isso para o seu contexto de vida, talvez você não seja surfista, mas você se relaciona todo dia, você tem que se vender todo dia. A gesticulação, sua linguagem corporal, o seu olhar, seu tom de voz, como que você fala, gesticula, tudo que você faz é algo muito importante para viver em sociedade. E a gente ainda vive em sociedade. Então, para você alcançar grandes resultados como um ser humano, como um profissional, como um pai, como um amigo, é importante saber se relacionar. Então, gravar e se assistir, muitas vezes você vai editar e tal, é uma forma de aprender, de melhorar, de provavelmente agora eu estou fazendo algum vício de linguagem ou de gesticulação, porque eu não tenho hábito com a câmera e eu vou assistir e depois eu vou melhorar isso. Então, isso é bem legal. E falar em voz alta te ajuda a organizar os seus pensamentos. A melhor forma de você aprender é ensinando. Isso aqui que eu tô fazendo, essa conversa, é uma forma de externalizar o que eu penso, o que eu acredito, o que eu vivi, ajudando outras pessoas, ensinando outras pessoas e eu acabo ensinando a mim mesmo. Então é a melhor forma de aprender, decorar, memorizar, enfim. Então isso é bem legal, isso é um ponto bacana. Um outro ponto é, sua vida é algo único, que ninguém vai viver do mesmo jeito que você. A sua vida é realmente algo único. Então, só você pode contar essa história e eu acho que o que muitas vezes
vezes impede as pessoas de fazer um canal ou compartilhar. Quando eu falo do canal, eu tô também querendo trazer aqui um pouco sobre você compartilhar isso no offline, porque eu particularmente comecei, dando mais um contexto, eu comecei esse canal porque eu percebi que tinha gente que queria ouvir minha história. Como que eu percebi isso? Eu venho de uma família humilde, a nossa família ela foi crescendo através da minha mãe, enfim, a gente passou bastante dificuldade quando eu era bem pequeno e a gente foi crescendo, estudei em escola pública, enfim, toda essa história aí que eu posso contar em outro vídeo. E aí eu fui crescendo na vida, eu trabalhei para outras pessoas, estudei numa universidade, enfim, vivi várias coisas. Já tive momentos de ter dívidas que fosse pequena ou quase não ter dinheiro e isso me deu uma capacidade de organizar financeiramente. Eu também comecei a empreender, sair do meu emprego que eu ganhava muito, muito bem para começar a empreender. Então eu dei esse passo e aí eu fui vendo que tinham pessoas que estavam no estágio anterior ou em estágios anteriores, que foi o que eu tinha vivido e que precisavam de ajuda. Então isso foi meio que surgindo e foi daí que surgiu o meu canal. E por isso que eu te falo, talvez você não vai conseguir usar o seu canal ou o seu conhecimento para ensinar o Elon Musk ou o Jeff Bezos a fazer alguma coisa. Mas existem pessoas que precisam do seu conhecimento, precisam da sua vivência e que querem ouvir a sua história. A sua história pode ajudar essas pessoas a evoluir, a ser alguém melhor, a saber qual que é o caminho ou como fazer de uma maneira que seja bacana, enfim, pode abrir muito a cabeça das pessoas. E aí tem o ponto 6, e isso eu posso falar com propriedade, porque nesse momento eu estou vivendo exatamente isso. Fazer mesmo que ninguém veja agora. Por quê? Comecei falando sobre o meu eu do presente ser frustrado ou chateado com o meu eu do passado por eu não ter feito o canal até hoje, não ter começado. E eu não quero que o meu eu do futuro fique puto com o meu eu do presente, porque eu fico pensando, se eu não fizer agora, eu tenho certeza que no futuro eu vou ter o mesmo sentimento que eu tenho agora com o meu eu do passado. Então, não deixe de fazer porque não tem ninguém assistindo. Eu tava olhando até o meu canal agora, eu acho que eu tô com 4 vídeos, se eu não me engano, quando eu gravei esse, ou 5, enfim, tem bem pouquinho. E tem alguns vídeos lá com 30 visualizações, 25 visualizações, e eu tô falando sobre triatlo neles. E eu tava pensando, cara, você já reuniu 25 pessoas numa sala? Não é muita gente, mas é muito difícil você conseguir ter um espaço para falar para 25 pessoas, a não ser que você seja um palestrante, ou um professor, ou enfim, tenha contato com algum tipo de plateia ou grupo. Mas geralmente 25 pessoas no mesmo lugar é muito legal, é um número bacana. É porque a gente banaliza muito isso. Então eu vejo ali alguns canais pequenos com 300, 400 visualizações em vídeo, eu falo, nossa, cara, essa pessoa conseguiu trazer a atenção desse tanto de gente. Em que mundo você conseguiria fazer isso? Imagina no passado, sei lá, na época de Jesus ou na Roma Antiga. Você teria que ir lá pro Coliseu fazer um evento para conseguir botar aquele monte de gente ali dentro. Eu teria que fazer uma palestra, enfim. Então é algo muito bacana o poder que isso tem. E você se abrir para isso é uma forma do seu futuro te agradecer. E talvez alguém que você nem conheça encontre algum tipo de força no seu conteúdo. Já teve algumas vezes de eu estar vendo um conteúdo e nem era um canal tão famoso, eu falar, nossa, cara, que conteúdo massa, que coisa legal, me identifiquei com isso. Isso é muito bacana. Talvez dessas 30 pessoas, 10 ali se identificaram com o que você tem para falar, ou 40, ou 100, enfim. E isso é bom. Você não precisa transformar milhões de vidas. Você não precisa falar para milhões de pessoas. Você precisa só de um pouquinho. Se você sente que tem algo para dizer, comece, mesmo que torto. Mesmo que sem jeito. Então, se você tem alguma coisa no seu coração, na sua cabeça, no seu, enfim, na sua alma, que você fala assim, cara, eu quero muito falar sobre isso, isso é algo que eu sinto desejo, eu acho que eu conseguiria ajudar pessoas, eu acho que isso me ajudaria. Talvez comece por você. Eu sei que tem muita gente que vai pensar mais em si e tá tudo bem também. Então, faça por você, pela sua evolução. Pensa que esse canal é o jeito de transbordar, é o que eu tô pensando, que esse canal é o jeito de transbordar. Já teve tanta gente que passou no meu caminho e me ajudou de alguma forma, amigos, eu já fiquei na casa de pessoas de favor, eu já tive a oportunidade de viajar e ter experiências por causa de outras pessoas, eu já tive a oportunidade de emprego por conta de indicações, enfim, teve tanta coisa boa de pessoas me ajudando que eu acho que isso é uma forma de transbordar e você pode pensar assim também. É de devolver um pouco pro mundo que o mundo tem te dado. E mesmo que seja 1%, porque eu sei que talvez você que tá ouvindo esse vídeo tá numa situação não tão boa agora, mas eu tenho certeza que se você parar para olhar e fizer um retrospecto, você vai ver que mesmo que 1%, a sua vida melhorou um pouco. O YouTube é meio que isso, sabe? É essa retrospectiva. É você poder ter um álbum vivo. Eu costumo dizer que tem um exercício muito bom. Eu falo isso para muita gente. Geralmente
nós nos cobramos muito como seres humanos, sabe? Ainda mais pessoas que ficam nessa da alta performance, empresários, é uma pressão muito grande. A gente tá o tempo todo se cobrando. E tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu sempre indico as pessoas a fazerem quando eu tenho oportunidade, que é a retrospectiva do ano. Não sei se vocês lembram, mas... Lembro não, porque ainda deve rolar, né? Mas tinha uma coisa no final do ano que a gente sempre esperava na Globo, no canal aberto, que era a retrospectiva do ano. E aí quando tava passando aquelas cenas ali, da retrospectiva, a gente ficava olhando e falando, nossa, isso aconteceu nesse ano, nossa, é verdade, nossa, isso aqui foi legal, nossa. Sempre é nossa, eu não acredito nisso, sabe? É bem legal essa retrospectiva, porque às vezes a gente esquece, a nossa memória ela é tão dinâmica, acontece tanta coisa. E o exercício que eu indico é para a pessoa pegar fotos, vídeos, mensagens, diversas coisas que ela teve ao longo do ano, fazer um compilado. Na época mais antiga eu fazia no PowerPoint, né? Hoje em dia a gente consegue fazer no Canva, faz um compilado ali, faz um arquivo, sabe? E aí você passa e faz a sua retrospectiva, de repente com alguém da sua família, com a sua esposa, com seus filhos. E olha aquilo ali, isso é muito bom. E o YouTube, ele é quase que isso, só que de maneira dinâmica. Talvez possa até ser um bom exercício, chegar no final do ano, você voltar e falar, nossa, olha o vídeo que eu fiz, caraca, olha essa pessoa comentou que ela tava passando por isso, eu consegui ajudar um pouco ela. Então, assim, é bem bacana, eu acho, essa parte de ter essa retrospectiva. Se eu puder ajudar uma pessoa, duas, três, 10, quanto mais, melhor, mas quanto for, eu já vou estar feliz. Como eu falei, tem outros benefícios, o autoconhecimento, a autoajuda, mas eu acho que essa parte de transbordar é bem legal. Eu espero que o Guilherme do futuro esteja feliz por eu estar fazendo esse vídeo, por eu ter começado isso aqui, por eu estar colocando para fora as ideias que nós, né, que eu, né, tenho vivido, todos os livros que eu tenho lido, todas as noites perdidas, estudando, trabalhando, empreendendo, me arriscando. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode falar. Eu concluo dizendo que nesse canal eu venho trazer coisas a respeito de empreendedorismo. Teve muita coisa de triatlon, de esporte. Eu quis começar assim, até foi uma das coisas que me incentivou também a fazer o canal, para fazer esse documentário. A gente tem lançado alguns vídeos legais. Eu espero que quem está assistindo esse possa assistir os outros também, por mais que você talvez não seja um triatleta, mas tem coisa legal ali. Eu tenho tentado fazer um modelo tipo vlog, né, um padrão mais vlog, assim. Eu gosto muito desse YouTube mais raiz, assim. E provavelmente meu conteúdo vai seguir nessa, sem coisa de umas thumbnails forçadas, não sei. Obviamente eu quero alcançar pessoas para fazer tudo isso que eu falei, mas eu não queria entrar nessa corrida de fazer mais do mesmo, sabe? Queria conseguir trazer um pouco, uma parte mais humana, sabe? Nessa era de AI que a gente vive, trazer um pouco mais de contato humano, proximidade com quem tá vendo os vídeos. Mas é isso, tem muita coisa legal pra gente conversar. Quero falar bastante sobre empreendedorismo, contar um pouquinho da minha jornada, apesar de eu não ter documentado, devia estar aqui em vídeo. Aliás, fazer uma pontuação aqui, isso é muito louco. Por isso que o meu eu do presente é muito puto com o meu eu do passado. Mas o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, no YouTube foi em 2012. Se vocês pesquisarem aí Guilherme Lovise tutorial skate, vai aparecer. Eu era moleque pirralho e eu tava lá já tentando ensinar, junto com a gente tinha um grupo de skate que eu montei na minha cidade na época, no interior, eu com os amigos, né? E eu fico pensando, cara, se eu tivesse continuado igual, eu tava falando de skate, né? Mas provavelmente em algum momento eu ia fazer a transição. Igual agora eu comecei de triatlo e tal, mas o canal vai seguir um caminho mais provavelmente de empreendedorismo, performance. Mas é isso, não dá pra mudar o passado, mas eu deixo a mensagem pra você. Dá para escrever o futuro e só depende de você começar agora. Então bora para cima, precisando de mim, comenta aí embaixo, fala sobre o que é seu canal, o que você gostaria de fazer, ou o que você gostaria de ouvir aqui nesse também, mas não deixa de comentar não. Se você viu esse vídeo, é muito importante que você traga esse feedback para a gente poder melhorar e você me ajude a ajudar mais pessoas e fazer tudo isso aí que eu te falei. Então eu preciso muito do seu like, do seu comentário, se você puder se inscrever também. Bora para cima, valeu!